vídeo eu vou falar sobre o novo filme do David Cronenberg, Crimes of the Future, que é uma ficção científica com elementos do horror. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Eu vou começar falando de Crimes of the Future sem spoiler e depois eu vou adentrar aí na zona de spoiler, mas pode ficar tranquilo que eu aviso quando eu vou falar com spoiler. Então nós temos aí um mundo meio que distópico, onde pessoas não sentem mais dor nem adoecem. E quando essas pessoas não sentem dor, a relação que elas têm aí com seus corpos modifica. Então nós vemos aí um outro tipo de arte, uma outra forma de fazer sexo. Então nós temos alterações nas relações devido a essa falta de não sentir dor, de não adoecer, e como a sociedade foi modificada por isso. Então nós temos aí algumas pessoas que fazem novos órgãos, sim, que são chamados de neo-órgãos aqui no filme. Então essas pessoas aí têm uma nova relação, têm novas formas de viver, e são essas pessoas diferentes, com esses órgãos diferentes, nunca visto antes. Então aí nós temos o nosso protagonista, que é o Saul, que é interpretado pelo Viggo Mortensen. Então nós vemos aí ele produzindo esses órgãos e ele mostrando aí uma nova arte, junto aí com a sua companheira de performance, Caprice, que é interpretada pela Léa Seydoux. Então nós realmente aí temos uma mudança na sociedade, um novo tipo de arte, um novo tipo de sexo, uma nova forma de interação e obviamente aí uma crítica. Então a gente vê aí uma crítica do futuro da nossa sociedade, né? Como que ele vai criticando o que a nossa sociedade pode vir se tornar. Aqui o Cronenberg, ele usa o horror body característico dele, mas não é uma coisa que me impactou tanto. Nós temos aí vários momentos, mas não é ligado ao terror. A gente tem aí pouquíssimos pontos de violência, são bem pontuais esses momentos de violência. Então não é um filme propriamente dito de horror, e sim mais uma ficção científica, já que nós temos aí aparelhos diferentes, né? Nós temos uma tecnologia diferenciada nesse filme, mas não é uma ficção científica comum que nós estamos acostumados a assistir. Então é um filme diferente, bem louco. Eu ficava vendo e falava, nossa, o que tá acontecendo? O que é isso? Até a gente entender e conseguir entrar nesse novo mundo, pra mim demorou um pouco. Mas, de certa forma, eu gostei do filme, apesar do filme sim ter alguns problemas. Então, esse filme apresenta aí uma nova arte, uma nova forma de performance, já que nós estamos acostumados a ver a arte, né, ligada aí com a dor, com os nossos sentimentos, com o amor. Então, quando nós não temos a dor, quando nós lidamos com sentimentos de outras formas, aparecem novas formas de arte. E é isso que o filme realmente mostra, essa arte diferenciada, já que nós estamos lidando com os nossos corpos de formas diferentes, nós estamos num mundo diferente, e isso também modifica o sexo e a nossa forma de interação com as pessoas, que nós vamos ver no decorrer do filme. Eu não vou adentrar exatamente como é essa mudança aqui, e sim mais na zona de spoiler, mas nós temos essa mudança, essa crítica. Então nós vamos aí acompanhando toda essa mudança dessa sociedade. E também uma coisa que eu senti falta no filme foi algumas subtramas que são adicionadas, mas não são explicadas totalmente. Então nós temos aí a trama principal do Saul, que faz esses órgãos. Então nós temos aí as performances dele com a Caprice, mas nós temos aí essas subtramas que são bastante interessantes e acabam ficando de lado e não tem aí a sua finalização no final do filme, como a própria Tilly, que é interpretada pela Kristen Stewart, que tá muito bem no filme. Eu gostei muito dessa personagem e ela não tem o destaque merecido, ela acaba ficando meio de lado e acaba não tendo aí o seu final, fica meio que em aberto. As várias subtramas interessantes ficam em aberto, e eu acho que esse é o grande problema aí desse filme. Mas apesar disso, como eu disse, eu gostei do filme. Não é um filme incrível, eu acho que se talvez ele desenvolvesse mais a Tim Prim, ele desenvolvesse mais aí outras coisas que ficam como pano de fundo, que são mais até interessantes do que realmente a história ali do Saul, da Caprice e do próprio Lang, que é introduzido depois, eu acho que seria mais interessante. Então nós temos aí o mote principal. Eu não quero adentrar muito para não atrapalhar a experiência de vocês, mas que tem a ver aí com esse novo mundo, com essa nova relação com o corpo, esses novos órgãos que são considerados tumores. Então eles têm que ser tirados, porque senão você pode vir a morrer
Pelo menos é isso que é divulgado, mas será que é exatamente isso? O que são esses novos órgãos? Então o filme vai aí discutindo essas novas formas de prazer, essa nova arte, que aí também muda, né, o padrão da beleza, o que é belo e o que não é belo. Então eu gostei muito dessa forma porque é um filme bastante metafórico, que vai falando aí através da metáfora mesmo, coisas sobre a vida, sobre o cotidiano, então sobre as críticas que ele tem em relação ao nosso mundo, né, a forma que nós criamos lixo, que nós consumimos. Então tem toda aí uma crítica. Então o Cronenberg, ele usa aí o horror body, ele usa o sangue, tem esses elementos que nós estamos acostumados dele no filme, mas não acho que traz da forma que eu esperava do horror. Então nós não temos exatamente aí um filme de terror, mas sim temos elementos do terror do Cronenberg, que nós vemos aí no filme dele, né? A relação com o corpo que ele explora, o próprio horror body. Mas, como eu disse, nós não temos aqui um filme de terror. É um filme de ficção científica diferente, que traz aí um mundo meio que distópico. O filme realmente fala sobre isso, sobre esses novos órgãos, sobre essa nova relação com o corpo, sobre esse novo sexo, sobre essa nova arte. E agora eu vou adentrar aqui na zona de spoiler para poder especificar mais um pouco, explicar e a gente poder entender um pouco mais o filme. Eu vou falar, obviamente, aqui o que eu entendi. E se você entender de outra forma, você deixa aqui nos comentários pra gente discutir. Então agora eu vou adentrar na zona de spoiler. Nós somos apresentados a esse mundo meio distópico, onde as pessoas não sentem dor. Então nós somos logo iniciados aí com uma mãe, com um garotinho na praia, e esse garoto come plástico, porque o sistema digestivo dele é diferente. A gente vê a baba branca, que é algo semelhante aí a ácido. Então nós vemos que ele consegue digerir plástico e ela fica incomodada. Ela se refere ao filho como uma coisa, ela não gosta. E aí nós temos a cena mais forte do filme, que é logo no início, em que a mãe ali mata o filho sufocado. Ela pega um travesseiro e mata. É algo bastante explícito, forte, e me incomodou. Eu acho que é a cena mais forte do filme. Apesar de a gente ter aí o horror body, eu acho que essa cena é a mais chocante do filme. Apesar de nós vermos órgãos no decorrer do filme, eu me choquei muito mais com a primeira cena, com a cena aí inicial do filme, realmente. Então ela entrega o corpo pro pai, ela vai lá presa. Então nós vemos aí que ela realmente vê o filho como uma coisa. Ela fala, né, que o marido que criou aquela coisa, que é culpa dele que o filho era assim. Então nós vamos vendo que essas pessoas aí que são ditas diferentes, elas produzem órgãos, elas são diferenciadas das outras pessoas, como é o nosso protagonista, o Soul, que ele vai produzindo novos órgãos e eles acabam sendo aí arrancados porque eles são vistos como tumor, e se ele continuasse com esses órgãos, ele poderia vir a morrer. Então a Caprice vai lá e tira esses órgãos em um espetáculo, em uma performance. Então eles usam, né, ali aquele cenário, né, que faz autópsia, a Shark. Então eles utilizam aquilo que é um mecanismo bem estranho, que ela aperta ali um controle que parece um sapo, é bem diferente mesmo, e vai tendo tonalidades diferentes conforme ela vai mexendo, conforme vai ali abrindo o Soul e tirando esses órgãos. E se você reparar, quando ele é aberto, né, vai mexendo nesses órgãos, ele sente prazer. Então a forma de sentir prazer nesse filme é diferente. É através do corte, é através disso. A própria Kristen Stewart, né, a Tim Prim, fala que a performance dele tá ligada ao sexo, tá ligada ali ao prazer, ao desejo. Tanto que ela fala que ela gostaria de ter sido cortada por ele. Então realmente é uma nova relação aí de prazer, de sexo, que a gente vai vendo no decorrer do filme. Tem até uma cena em que a Caprice tá ali deitada, né, nesse maquinário que faz a autópsia, e a gente vê ali no controle o Soul. Então ele corta ela, aí ela fala que ele gostou, ele acaba deitando e eles vão se cortando ali como se fosse um sexo mesmo. A gente vê que eles estão sentindo prazer, e no final a gente vê eles ali deitados no final, como se eles tivessem tido um prazer imenso, os corpos deles nus, um do lado do outro, mostrando que esse é o novo sexo, essa é a nova forma de sentir prazer, essa é a nova forma de ter relações aqui nesse filme. Então, é bastante metafórico realmente o filme, você não sente dor. Então,
você pode fazer outras coisas com o seu corpo. A gente até vê, né, o Leng mexendo ali na perna de uma mulher com um buraco, ele ali mexendo, e como se ela estivesse sentindo prazer. Então a gente vai vendo isso no decorrer do filme, essa questão realmente do prazer diferenciado. E óbvio que o Leng, ele pega ali o corpo do filho e ele vai atrás do Soul, porque o Soul faz esse espetáculo ali, né, de abrir o corpo, tirar os próprios órgãos, e ele quer que faça isso com o filho, já que o filho dele nasceu assim. Então ele mostra, né, o próprio alimento que ele tá fazendo, porque ele vai operando pessoas para as pessoas consumirem plásticos. É isso que eles têm feito durante anos. Então tem que ter esse alimento sintetizado, que é como se fosse uma barra de chocolate roxo, e uma pessoa que é dita aí normal não pode comer. A gente vê, né, que uma pessoa ali comeu, como ela não tem, né, esse sistema digestivo diferente, ela não tem esse corpo diferente, que produz órgãos diferentes como o Soul, ou então não foi operado ali como o Leng faz, ele acabou morrendo por causa disso, ele não podia comer aquilo. Então nós vamos vendo aí, né, que a Vice, que é aí, né, um sistema, um departamento, vamos dizer assim, que tá atrás do Leng, que tá querendo, né, parar com as operações do Leng. Então nós temos esse detetive aí falando com o Soul no decorrer do filme. Eu achei bastante interessante essa parte, mas ela não é muito bem desenvolvida, fica muito mais essas conversas realmente ali com o Soul, do que tá acontecendo, mas ele também não é totalmente claro sobre as operações da Vice. Então eu gostaria de ouvir mais, de saber mais sobre isso, que eu achei bastante interessante. E nós temos aí a Tim Prim, que trabalha aí nesse departamento que registra novos órgãos. Então eles ficam ali registrando novos órgãos, e o Soul é o primeiro. Então tem todo aí um catálogo sobre todos os órgãos que o Soul teve, e a gente vê que a Caprice, ela não só abre ali o Soul e tira esses órgãos, ela tatua quando ainda tá dentro dele, para abrir e mostrar a sua arte, que é essa tatuagem. E nós temos a Tim Prim, que é uma personagem bastante interessante, mas que ela acaba ficando meio de lado. A gente vê a tensão sexual entre ela e o Soul, a gente vê que ela tá querendo algo a mais com o Soul, e fica bastante claro. Aliás, a Keisha Stewart tá muito bem nesse filme. Então nós vemos aí toda essa tensão sexual, tudo essa questão realmente do sexo. Nós vemos as pessoas sentindo prazeres. Então nós temos aí ela que tá interessada no Soul, que quer se relacionar com o Soul, que quer ser a nova capricho dele. Então nós temos aí essa dinâmica que acaba não sendo bem explorada, que eu gostaria de ver mais da Tim Prim, porque eu acho uma personagem estranha, mas ao mesmo tempo interessante, que poderia ter adicionado coisas legais aí pra trama. E também nós temos uma outra trama, que é daquelas duas mulheres que fazem ali o concerto do maquinário, presa Live from Wave. Então a gente vê, né, que elas são muito simpáticas de início ali com o Soul e tal, que elas estão sempre ali, né, adequando, né, adaptando esse maquinário ali para as mudanças do corpo do Soul, porque ele sente dor quando dorme, só quando dorme. Então é uma forma dele dormir melhor, esse maquinário, essa cama. Então nós temos também a cadeira que ajuda a comer. E nós temos aí, né, a primeira morte que elas matam, que é ali o do cirurgião plástico. Então a gente vê que esse cirurgião ficou com um zíper na barriga do Soul. Então nós temos elas indo lá para consertar a cadeira, e ele acaba sendo morto. Não é mostrada a morte dele, mas a gente vê ele ali morto, e a gente não entende muito bem sobre elas. Depois elas acabam matando ali o Leng, depois, né, da autópsia do filho dele e tal. Mas a gente fica aí meio que na dúvida. Elas trabalham para quê? A gente só trabalha ali para a empresa Live from Wave e matam porque eles estão mandando, porque vê ali que o doutor, né, o cirurgião plástico, ele é a favor desses órgãos, de deixar os órgãos, ele respeita, né, a decisão de cada um, ele até ajuda essas pessoas, né? Então talvez ele esteja matando quem apoie, né, a pessoa continuar com os órgãos, e atrapalhe aí a eles a vender esse maquinário. Então pode ser, como pode ser aí que eles trabalham pro departamento ali do Vice, que tá atrás dessas pessoas diferentes que estão fazendo, que são a favor, né, desses órgãos, já que esses órgãos são ditos aí no filme como um tumor que pode te matar. A gente vê que em nenhum momento elas querem matar o Soul ou a Caprice, mas elas matam o Leng, que tá ali fazendo, né, faz ali tipo aquela barra de chocolate roxa, que tem ali elementos, né, de plástico e tal, que torna aí pra pessoa comer, para ela ter uma digestão, comer melhor. Então
eles podem estar matando exatamente para não ter mais, né, essa barra, essa comida aí diferente, né, de plástico circulando no mercado, para eles ficarem ali reféns da cadeira, né, ficarem tendo que utilizar a cadeira para comer melhor. Então a gente vê elas usando furadeira e matando o Lang. Então nós temos aí essa cena de morte, mas não é muito explicado, eu gostaria de ver mais. Eu achei interessante. Duas mulheres que trabalham aí para essa firma, né, Live from Wave, sendo assassinas, o que que elas querem, o que que elas estão fazendo. Eu gostei dessa parte, mas ela não é desenvolvida. Isso que vai me incomodando no decorrer do filme. A gente é apresentada sobre tramas que acabam não sendo desenvolvidas, apesar de ser um filme bastante metafórico, interessante. A gente tem que ir a prestar atenção, olhar com outros olhos realmente, para a gente conseguir extrair todo o significado do filme. Mas, como eu disse, né, eu não gostei muito, eu queria ter visto mais delas duas aí, né, elas assassinando, por que que elas estão fazendo isso. Então, nós temos aí o Lang, que realmente acabou sendo morto, mas teve a autópsia do seu filho, e quando abre, os órgãos estão todos tatuados. E aí depois a gente descobre que a Vice tinha em alguma coisa a ver, que realmente aí o Soul, né, não foi o primeiro a fazer autópsia. E quem tatuou foi a Tim Prim. Por isso que ela estava ali no evento, porque ela queria ver a sua obra de arte sendo revelada. Então, meio que cai por terra que ele nasceu daquele jeito. Então, o pai fica bastante nervoso, ele acaba ali passando mal, saindo, né, o Lang, e a gente vê as duas matando ele. Então, depois nós descobrimos que, na verdade, a Vice fez isso exatamente para as pessoas não saberem que ele nasceu assim, para realmente não causar um caos, não causar nenhum problema, que existe pessoas que nascem já assim, com esse sistema diferente. Então eu acho que também o filme aí critica a forma do nosso consumo, que a gente lidar, né, com as coisas de plástico, conforme o lixo, né, que nós fazemos realmente. Então nós temos aqui nesse caso no filme pessoas que consomem o lixo, consomem o plástico, então diminuiria aí, né, o plástico, né, na nossa natureza. Então a gente teria aí um consumo de um plástico por essas pessoas que teriam que estar comendo isso. Então, mesmo assim, apesar da gente ter aí esse lado de ser bom ecologicamente, essas pessoas ajudarem, eles estarem atrás da base desse esquema, desse sistema aí. E ele acaba utilizando ali o filho Lang exatamente para fazer dinheiro, né? Porque provavelmente ele vai vender essas barras, que ele tem todo ali, né, uma forma de fazer. Ele leva ali onde é produzido essas barras para o Soul e a Caprice ver, e no final a gente vê o próprio Soul comendo, porque a gente vê que ele tem dificuldade, que ele usa essa cadeira, então ele tá com muita dificuldade. Então ele prova essa barra, né, que o Lang dá pra ele come e ele chora, porque pela primeira vez ele tá conseguindo comer de uma forma boa, que não deixa ele incomodado, que não tem toda aquela dificuldade, que a garganta fecha. A gente vê que é bastante incômodo a hora da comida, realmente, ali pro Soul, o quanto aquilo ali faz mal. Quando ele come, ele chora de satisfação. Então, realmente, aquilo ali são para essas pessoas que fazem órgãos novos, que são realmente modificadas, e a gente vê que o Soul acaba gostando. O filme termina assim. Eu não gostei como o filme terminou, porque o filme termina assim, eu fico, gente, é só isso, né? Então, realmente, essa é a solução ali para o Soul, é ele realmente comer esse produto sintetizado aí, né, feito aí de plástico. Então nós temos aí a solução para um dos problemas do Soul. E ele começa a questionar se ele realmente tem que tirar os órgãos, ele começa a questionar a sua relação ali com o seu corpo. Ele fala, não sei se eu quero fazer mais performance, não sei se eu quero mais tirar órgão, e ele começa a se questionar, né, se ele tem que ficar realmente se mutilando o tempo todo, arrancando esses órgãos o tempo todo. Então nós vemos aí uma mudança na postura dele enquanto performance, enquanto o próprio corpo dele mesmo, como ele vê o próprio corpo dele, né? Chega até o momento que alguém fala que será que realmente não é ele que está produzindo esses órgãos, porque ele quer produzir para continuar fazendo aí a sua performance, por isso que ele fica fazendo vários e vários órgãos, né? É até dito isso, que é uma coisa meio que subconsciente dele. E nós temos a Caprice, que está tentando aí se encontrar, descobrir. Ela não é mais tão tímida, ela quer, né, participar ali, né, da autópsia ali do filho do Lang. Ela quer, né, ser a estrela, ela quer
falar, ela quer estar ali, né, como principal. Então a gente vê que ela tá querendo aparecer mais, que ela tá querendo deixar a marca dela, ela até ali se emociona bastante, né, com a performance ali de uma mulher que corta o rosto. Ela até fala, ai, o cirurgião veio aqui falar comigo pra mexer em mim, pra eu ficar bela, mas eu não quero ser mais bela, porque o próprio padrão de beleza foi modificando. Então ela corta ali o rosto dela, ela faz ali uma nova forma no rosto dela e as pessoas acham incrível, acham bonito. A gente vê até a própria Caprice mexendo ali no rosto dela, no caso na testa. Então é realmente essa mudança no padrão de beleza, o que é belo, o que é feio. Então nós vemos também isso. E a forma de performance também é diferente. A gente vê ali, né, aquele cara que costura a boca e os olhos e começa a dançar, porque tá cheio de orelhas pelo corpo, mas essas orelhas não funcionam porque elas foram costuradas. Então ele realmente não tá ouvindo, ele só ouve pelas orelhas dele normal. Então a gente vai vendo que são várias e várias orelhas pelo corpo e ele vai dançando. Então, mais uma vez, uma forma de espetáculo diferenciado. É a utilização do corpo como forma de espetáculo. Então, novos órgãos, mutilação. Então, realmente é uma arte diferenciada. As pessoas não sentem mais dor, então elas utilizam isso como forma de performance e até como de prazer. Como eu já disse, essas pessoas sentem prazer ao fazer isso, elas se sentem aí conectadas com relação a isso. Então esse é o novo sexo. A gente até vê uma cena ali da Timprim com o Soul, em que ela beija, mas beijo não é mais uma coisa usual na sociedade. Ele mesmo fala que ele não é bom, ele não tá acostumado com o sexo antigo, então a gente vê essa tensão sexual, mas a cena acaba sendo cortada, mas a gente vê aí que realmente é o prazer. A gente vê que a Timprim queria ser cortada por ele, porque ao ver ele ali, ela sentiu prazer. Então, ela acabou ali, né, tendo essa conexão com o Soul. E ela quer sentir prazer com o Soul, mas o prazer que ele sente é se cortando, é se mutilando. Então, é um mundo diferente, onde nós temos corpos diferentes, nós temos formas de relacionar diferentes. E esse novo sexo. Eu gostei do filme, eu acho que o filme sim poderia ser melhor, como eu disse, ele tem 1h45, ele podia ser maior para adentrar mais nessas subtramas e a gente entender um pouco mais, principalmente naquelas duas assassinas ali que usam, né, a furadeira, furar o crânio da pessoa, pra gente entender realmente o que elas estão fazendo, apesar de eu achar que elas realmente trabalham ali pra Live from Wave. Nós temos aí esse mundo distópico de pessoas que não sentem dor e essas novas relações. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre esse novo filme do David Cronenberg. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, qual a parte que vocês mais gostaram. Se vocês concordam aqui comigo o que eu achei sobre o filme. E obviamente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e que tipo de conteúdo que eu posso trazer aqui pro canal. Então, muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!